O Planalto de Gizé, no Egito, abriga algumas das estruturas mais icônicas do mundo. As pirâmides de Gizé cativam a humanidade há milênios. Esses enormes monumentos de pedra são um testemunho da engenhosidade e habilidade dos antigos egípcios. As pirâmides de Gizé são mais do que apenas tumbas. São incríveis feitos de engenharia. Elas continuam a inspirar admiração e espanto em todos que as visitam. A Grande Pirâmide de Gizé é a mais impressionante das 3 pirâmides principais. Foi a estrutura mais alta feita pelo homem por mais de 3.800 anos. As pirâmides foram construídas com milhões de blocos de pedra. Cada bloco pesava várias toneladas. A pergunta que fica é: como essas estruturas foram construídas? A construção das pirâmides permanece um mistério. Existem muitas teorias, mas nenhuma resposta definitiva. Alguns acreditam que os egípcios usaram rampas para mover as enormes pedras para o lugar. Outros acreditam que eles usaram um sistema de alavancas e roldanas. Ainda outros acreditam que eles tiveram ajuda de seres extraterrestres. Qualquer que seja o método, a construção das pirâmides foi um feito incrível de engenharia. É um testemunho da engenhosidade e habilidade dos antigos egípcios. A construção das pirâmides exigiu um alto nível de precisão arquitetônica. As pirâmides estão perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais. Isso sugere que os egípcios tinham uma compreensão sofisticada de astronomia e geometria. As câmaras internas e as passagens das pirâmides também estão precisamente alinhadas. A construção das pirâmides foi um enorme esforço humano. Estima-se que dezenas de milhares de trabalhadores estiveram envolvidos na construção da Grande Pirâmide sozinha. Esses trabalhadores não eram escravos, como se costuma acreditar. Eram trabalhadores qualificados que recebiam por seu trabalho. Os trabalhadores viviam em uma vila próxima. Eles recebiam comida, abrigo e cuidados médicos. A construção das pirâmides foi um empreendimento enorme. Levou décadas para ser concluída. O fato de os egípcios terem conseguido concluir um projeto tão complexo é uma prova de sua habilidade e determinação. Pensem na construção de Brasília, uma obra gigantesca que transformou o país, para ter uma ideia da escala desse projeto. O rio Nilo desempenhou um papel vital na construção das pirâmides. Os egípcios usaram o rio para transportar os enormes blocos de pedra das pedreiras até o canteiro de obras. Eles construíram canais para fazer as pedras flutuarem para mais perto das pirâmides. A inundação anual do Nilo também desempenhou um papel. Os egípcios usaram as águas da enchente a seu favor. Eles inundavam a área ao redor do canteiro de obras. Isso tornava o solo mais macio e fácil de trabalhar. Pesquisas recentes sugerem que os egípcios podem ter usado um braço do rio Nilo que não existe mais. Acredita-se que este braço, conhecido como o Ramo de Khufu, fluía perto do Planalto de Gizé. Se essa teoria estiver correta, explicaria como os egípcios conseguiram transportar pedras tão maciças por longas distâncias. O rio Nilo foi um recurso vital para os antigos egípcios. Ele desempenhou um papel crucial na construção das pirâmides, assim como o rio Tietê foi fundamental para o desenvolvimento de São Paulo. Algumas teorias sugerem que os antigos egípcios possuíam tecnologia avançada. Essa tecnologia os ajudou a construir as pirâmides. Essas teorias são frequentemente baseadas na precisão e escala das pirâmides. Alguns acreditam que os egípcios usaram concreto para criar algumas das estruturas da pirâmide. Isso explicaria como eles conseguiram criar superfícies tão lisas e precisas. Outros acreditam que eles usaram ondas sonoras ou outras formas de energia para manipular os enormes blocos de pedra. Embora não haja evidências científicas para apoiar essas teorias, elas continuam a fascinar e intrigar pessoas em todo o mundo. A possibilidade de que os antigos egípcios possuíssem conhecimento e tecnologia que se perderam no tempo é tentadora. Como imaginar que os incas já conheciam técnicas de construção semelhantes às que usamos hoje? Seção 5.
O papel da religião. A religião desempenhou um papel central na cultura egípcia antiga. As pirâmides são um testemunho das crenças religiosas dos egípcios. Eles acreditavam na vida após a morte e que, quando uma pessoa morria, seu espírito viajaria para o submundo. Eles construíram pirâmides como tumbas para seus faraós, porque acreditavam que os faraós eram seres divinos. Esses seres divinos precisavam ser devidamente preparados para sua jornada para a vida após a morte. As pirâmides eram preenchidas com tesouros e oferendas para ajudar o faraó em sua jornada. Elas também eram decoradas com hieróglifos e pinturas elaborados. Estes representavam cenas da mitologia egípcia e do reinado do faraó. As pirâmides foram projetadas para garantir que o faraó tivesse uma jornada segura e bem-sucedida para a vida após a morte. Assim como as igrejas barrocas no Brasil demonstram a força da fé católica. Seção 6. Pirâmides como tumbas. As pirâmides eram mais do que apenas tumbas para os faraós. Elas também eram símbolos de seu poder e autoridade. O tamanho e a grandeza das pirâmides destinavam-se a impressionar e intimidar os egípcios. Elas serviam como um lembrete do status do faraó como um deus vivo. Dentro das pirâmides, os arqueólogos descobriram câmaras funerárias elaboradas, passagens secretas e salas escondidas. Essas descobertas forneceram informações valiosas sobre a vida e as crenças dos antigos egípcios. As pirâmides eram lacradas hermeticamente após o enterro do faraó. Isso era para proteger o corpo e os tesouros dentro dos ladrões de túmulos. Apesar desses esforços, muitas pirâmides foram saqueadas nos tempos antigos. Os tesouros que restam continuam a nos surpreender e assombrar hoje. Assim como os tesouros encontrados em sítios arqueológicos no Brasil, nos contam histórias de povos antigos. Seção 7. Descobertas arqueológicas. Escavações arqueológicas revelaram uma riqueza de informações sobre a construção das pirâmides. Arqueólogos descobriram restos de vilas de trabalhadores, ferramentas e até registros médicos. Essas descobertas forneceram informações valiosas sobre a vida diária das pessoas que construíram as pirâmides. Uma das descobertas mais significativas foi a descoberta de um rolo de papiro. É conhecido como o Diário de Merer. Este papiro, que data do reinado do faraó Khufu, fornece um relato em primeira mão da construção da Grande Pirâmide. Merer era um supervisor de uma equipe de trabalhadores. Seu diário fornece informações detalhadas sobre a logística de transporte dos blocos de pedra das pedreiras para Gizé. A pesquisa arqueológica continua a lançar luz sobre os mistérios das pirâmides, assim como as escavações em sítios indígenas pelo Brasil, nos ajudam a entender melhor nosso passado. Seção 8. O mistério duradouro. Apesar de séculos de pesquisa, as pirâmides de Gizé permanecem envoltas em mistério. Embora tenhamos aprendido muito sobre sua construção e propósito, ainda há muitas perguntas sem resposta. Como os egípcios alinharam as pirâmides com tanta precisão com os pontos cardeais? Qual foi o método exato usado para transportar os enormes blocos de pedra? Existiram outras tecnologias mais avançadas usadas em sua construção? Esses mistérios duradouros continuam a nos fascinar e inspirar. Eles nos lembram da engenhosidade e habilidade de nossos ancestrais. As pirâmides de Gizé são um testemunho da capacidade humana de inovação e realização, assim como as linhas de Nazca no Peru ou as estátuas da Ilha de Páscoa. Seção 9. Um legado atemporal. As pirâmides de Gizé são mais do que apenas estruturas antigas. Elas são um legado atemporal que continua a inspirar admiração e espanto em pessoas de todo o mundo. Elas nos lembram da rica história de nosso planeta. Elas nos inspiram a aprender mais sobre o passado e a lutar pela grandeza em nosso próprio tempo.
Em uma era de avanço tecnológico, as pirâmides são um lembrete de que as maiores conquistas são muitas vezes as mais simples. As pirâmides foram construídas com ferramentas básicas e engenhosidade humana. Elas são um testemunho do poder da colaboração e determinação humanas. As pirâmides de Gizé continuarão a cativar e inspirar as gerações futuras. Elas são um lembrete de que o passado nunca desaparece de verdade. Ele vive nos monumentos e artefatos que nossos ancestrais deixaram para trás. Assim como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro ou o Museu do Ipiranga em São Paulo.